Pacotão de benefícios aos agentes públicos. Câmara aprova aumento de subsídios e de cadeiras no Legislativo. Comércio terá horário especial para o Dia das Mães. Catiguá suspende realização de Juninão. Com produção de Carla Conda e edição de Fernando Aguiar, começa agora o Jornal Conecta. Boa noite. A Câmara de Catanduva aprovou pela maioria dos vereadores o pacotão de benefícios aos agentes políticos da cidade. Em regime de urgência, os parlamentares ampliaram em média 100% os salários do prefeito, secretários e vereadores e de 175% para o vice-prefeito. O pacote também inclui decreto legislativo para ampliar o número de cadeiras para o próximo mandato. A Câmara passará a ter em 2025 19 vereadores. Informações com a repórter Carla Conda. As 3 propostas, todas de autoria da mesa da Câmara, foram incluídas na sessão ordinária em regime de urgência. Foram 2 projetos de lei e um decreto legislativo apresentado em plenário. O primeiro deles tratava sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o próximo mandato, que se inicia em 2025. O prefeito eleito passará a ganhar R$ 22.000, o dobro do que é pago hoje, que é de R$ 11.000. O vice-prefeito terá um salário 175% maior, saltando de R$ 4.000 para R$ 11.000. Já os secretários passarão a receber R$ 15.000 por mês. No segundo projeto, foi aprovado os subsídios para os parlamentares. Os vereadores que ganham hoje em torno de R$ 8.000 passarão a receber R$ 16.500 na próxima legislatura. Os vereadores terão salários que representam 47,44% do que ganharão os deputados estaduais em 2025. Limite estabelecido na Constituição Federal de acordo com o número de habitantes. O terceiro foi um decreto legislativo que ampliou o número de cadeiras na Câmara, passando dos atuais 13 representantes para 19 a partir de 2025. Os projetos e decreto foram aprovados pela maioria, 7 votos a 6. Votaram a favor das mudanças Alain Marçal, Carlos Alexandre Gordo, César Patrick, Luiz Pereira, Maurício Gouveia e, para desempate, Marquinhos Ferreira, que também foi favorável. Votaram contra a proposta os vereadores Belê, Gleison Begali, Ivan Bernardi, Ivânia Soldati, Maurício Riva e Nelson Toso. O prefeito Padre Oswaldo de Oliveira Rosa falou sobre os novos subsídios dos agentes políticos. Para ele, a competência é exclusivamente da Câmara legislar sobre os aumentos nos subsídios e não tem como emitir um juízo a respeito da decisão. Ainda segundo o prefeito, no caso dos secretários, que têm uma dedicação exclusiva ao governo e muito trabalho, o salário atual é baixo ao ser comparado com os técnicos e profissionais das áreas em que atuam no setor privado. Olá, estou aqui no Jornal Conecta para falar sobre os projetos que foram votados aqui na casa ontem, que trata sobre o aumento do número de cadeiras, para 19 cadeiras para a próxima legislatura, e também dos subsídios aí dos agentes públicos, vereadores, prefeito, vice e também do secretariado. Falando especificamente sobre o aumento do número de cadeiras, aliás, abro um parênteses aqui para dizer, que fui contrário aos 3 projetos, votei contra os 3 projetos, sendo coerente com aquilo que eu defendi durante a minha campanha para o Legislativo. Então, fui contra o aumento do número de cadeiras. Com relação ao aumento dos subsídios, eu, em alguns momentos, conversando com alguns vereadores aqui da casa, eu era, sim, favorável a alguma majoração, alguma reposição das perdas aí durante esses anos, os 4 anos de mandato, uma vez que o aumento também passa a vigorar apenas a partir de janeiro de 2025. Entretanto, os índices com os quais nos foram apresentados estavam acima daquilo que eu achava razoável. Então, também votei contra esses aumentos.
Entretanto, a maior parte da casa foi favorável, os projetos foram aprovados, segue agora para a sanção do prefeito, então a gente agora fica na expectativa do posicionamento do Poder Executivo, do prefeito Padre Osvaldo, para que de fato, uma vez aprovados, possa de fato refletir aí nos subsídios desses agentes citados a partir de janeiro de 2025. Lembrando que o número de cadeiras não é um projeto de resolução aqui da casa e já passa a vigorar assim que for pela própria presidência aqui da casa, já der aí os trâmites legais. Muito obrigado e até mais. Para comentar este assunto, que sem dúvida alguma é o mais comentado hoje em Catanduva, convidamos o advogado e ex-vereador Nilton Lourenço Cândido. Dr. Nilton, seja bem-vindo ao nosso jornal. E eu gostaria já de começar a perguntar para o senhor, com esse aumento do salário do prefeito, vai impactar consideravelmente o teto aí do salário dos servidores aposentados também, né, ativos e inativos? Seja bem-vindo. Boa noite. Sem dúvida nenhuma. Esse aumento que foi dado para os vereadores, para o prefeito, vai impactar de forma prejudicial as contas do Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva, sim. Já tinha sido alertado na audiência pública pelo presidente do sindicato, Roberto José de Souza, para tomar muito cuidado com isso. Agora, e teve a primeira audiência pública. Agora vai ter que ter vai haver uma nova audiência pública, mas vai ter que ser feito um novo cálculo atuarial dessa audiência, porque agora é uma outra situação e a previdência dos servidores fica de maneira muito dificultosa. Acho que até, inclusive, vai ter que colocar isso nessa próxima audiência pública do dia 22, né? Vai ter que colocar essa discussão na próxima audiência pública. Eu vou fazer um parênteses aqui, se você me permite, a respeito de aposentadoria, né? Com o envelhecimento da população, nós estamos tendo muitos problemas em vários países. No Chile, criaram um sistema de capitalização que foi extremamente prejudicial aos trabalhadores, aos aposentados, né? Na Grécia, a quem recebia acima de um salário mínimo, o projeto grego diminuiu em 50% o que ultrapassasse a um salário mínimo. Na Grécia aconteceu esse projeto grego. No Brasil, tem estudos do economista Stephen Keynes que em 2040 não haverá mais dinheiro na Previdência nossa. Então, o recado que eu quero mandar para os servidores públicos é uma reflexão a respeito desse projeto que está na Câmara. É muito importante a manutenção do plano de previdência deles, porque a previdência dos servidores públicos, o IPMC, ele é fiscalizado pelo INSS. E se, na realidade, tiver um desequilíbrio muito grande, o INSS pode intervir nos servidores públicos e começar a discussão de transferi-los todos para o INSS. Você acha que essa é a solução? Não estou dizendo que essa é a solução. Eu estou dizendo que por isso que precisa haver um debate e tomar muito cuidado com essa situação, porque isso seria muito prejudicial para os próprios servidores públicos. Sim. Entendeu ou não? Que é uma situação saudável e que poderia resolver esse problema, mas precisa ser solucionado. Eu sempre defendi lá que o modelo estava equivocado. Sempre. Mas precisa ver esse novo modelo, estabelecer essa nova discussão, para ver qual caminho vão tomar. Agora, essa nova situação, que é um fato novo, impactou negativamente nas contas do Instituto. E nós podemos ter problemas a curto prazo com essa nova situação. E ontem, na sessão da Câmara, também foi aprovado, né, aí pela maioria, o projeto de lei que aumenta o número de cadeiras no Legislativo a partir de 2025. Né? Então, serão 19 vereadores no próximo mandato. Como que o senhor avalia, então? Eu acho que Catanduva não precisava disso, sinceramente.
13 vereadores é o suficiente para a coisa. Talvez poderia 15, talvez, mas é colocar. E aí, antes, tinha um instrumento do vereador Amarildo, que foi aprovado quando nós éramos vereadores, né? Um instrumento de audiência pública para aumentar o número de cadeiras no Legislativo. Então, quem ia definir se deveria ir para 15 ou para 17 ou para 19, eu acho que 13 é um número bom, mas se a audiência pública entendesse que deveria ir para 15, 16, 17, aí seria uma decisão das pessoas que vão participar na audiência pública. A audiência pública é que todos os segmentos organizados da sociedade civil viessem para dentro da Câmara e deliberassem a respeito do novo vereador. Eu quero chamar a atenção que, infelizmente, esse importante instrumento democrático da audiência pública foi revogado na atual legislatura por unanimidade de todos os vereadores. Todos os vereadores revogaram a audiência pública que ia estabelecer um número de vereadores. E também revogaram a outra lei que estabeleceria o valor do subsídio dos vereadores, ou seja, o valor do salário de cada vereador. Essa audiência pública que foi revogada por unanimidade pelos atuais vereadores. E, na sequência, aprovaram esse aumento exorbitante, porque num país que tem gente passando fome, o salário mínimo é de R$ 1.320, um salário de 17 mil, ou seja, mais do que 10 vezes de um salário mínimo, é desrespeitoso com a população de Catanduva. E o que as pessoas também, o que as pessoas também estão comentando é que entrou, não estava na pauta, o projeto entrou aí de regime de urgência, né? E as pessoas foram pegas de surpresa. Também foi a audiência pública que eu falei para colocar exatamente para evitar esse tipo de manobra. Ou seja, coisa. Mas o que me estranhou também é que nenhum vereador pediu para discutir o requerimento de urgência. Quando você pede para discutir o requerimento de urgência, ele vai voltar, se não me falha a memória, na próxima sessão ordinária. E quando teve o debate também, ninguém pediu votação nominal, que poderia ser pedido, quero que seja votação nominal. Ninguém fez pedido de encaminhamento para subir na tribuna e discutir. Ninguém pediu vista e ninguém fez debate do valor do salário. O que me chamou a atenção foi, mesmo os que votaram contra, o silêncio deles. Não teve nenhum ato de indignação do valor do salário, do valor do prefeito, do valor disso aqui. E sem perceber que, na realidade, o desdobramento vai ser no IPMC, né, como já ouvi dizer, e nas contas públicas, ou seja, vai aumentar o número de assessores, vai aumentar o número de vereadores e o custo da cidade vai aumentar também para a coisa, né? Eu acho que, na realidade, assim, teria que ter um bom senso mesmo, mas, para ter esse bom senso, necessário fazer uma audiência pública com os setores organizados, tanto para fazer o número de vereadores, como para o valor do salário dos vereadores. Doutor Nilton, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Conecta. Viu? Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Com a proximidade do Dia das Mães, o comércio de Catanduva terá horário especial de atendimento nas lojas. A segunda data mais importante para o comércio terá lojas abertas na sexta-feira, dia 12, das 8 da manhã às 9 da noite e no sábado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Os horários foram definidos pelos sindicatos do comércio varejista e dos comerciários de Catanduva. Olá, pessoal do Conecta Web TV. Prazer enorme estar aqui, trazendo novidades para você. O Dia das Mães está aí.
E o Sim Comércio com os Sim Comerciários prepararam um horário especial para que todos os consumidores de Catanduva e toda a região possam vir fazer as suas compras com mais tranquilidade. Então, no dia 12, sexta-feira, o comércio funcionará das 8 da manhã até as 21 horas. E no sábado, dia 13, o comércio funcionará das 9 da manhã até as 17 horas. Nós esperamos que você venha fazer suas compras nesse momento em que nós temos que homenagear aquela que cuidou da gente a vida toda. Então é um momento de retribuir todo o carinho recebido comprando o seu presente, a sua lembrança no comércio de Catanduva. Nós esperamos para esse ano um crescimento em relação às vendas do ano passado. A economia já está um pouco melhor, não é? Ainda é longe daquilo que a gente espera, mas esperamos que tenhamos um crescimento. Se tivermos um crescimento aí por volta de 5% em relação ao ano passado, diante do quadro que aí está, já será muito bem comemorado. Tá ok? Contamos com você para fazer as suas compras prestigiando o comércio de Catanduva. A quantidade de brasileiros endividados chegou este ano ao maior índice da série histórica do Mapa da Inadimplência, divulgado pelo Serasa. São mais de 70 milhões e meio de inadimplentes. Em Catanduva, o levantamento mostra que 43.973 pessoas têm um nome restrito, o equivalente a 35% da população, quando considerados 123.114 habitantes da estimativa do IBGE para 2021. A pesquisa da Serasa, que contabilizou os dados em fevereiro de 2023, revela também que os números cresceram em um ano na cidade, já que no mesmo mês do ano passado, 42.339 catanduvenses estavam inadimplentes. O aumento foi de 3,85% no período. E para quem está dentro desta estatística, a mentora financeira Silvia Machado faz um alerta. Para fugir da inadimplência, não há milagre. O número de famílias endividadas aumenta cada vez mais. E qual é o problema? Algumas pessoas realmente não estão tendo muitas condições, tiveram queda de receita ou até desemprego, mas tem muitas que simplesmente não sabem lidar com as próprias finanças. E aí vão atrás de procurar uma renda extra. Não funciona. Primeiro porque a renda extra, se ela fizer direitinho, ela vai usar só para quitar as dívidas. Ou seja, não é uma renda extra. É um dinheiro para ela já consertar a falta de organização financeira dela. E segundo, se ela está numa situação, e não é um caso de desemprego ou de queda brusca de receita, ela está numa situação de inadimplência, é porque ela não sabe lidar com dinheiro e ela geralmente gasta mais do que ganha. Então ela vai ter a renda extra, em vez dela diminuir a dívida, ela provavelmente vai aumentar as despesas. Então, a renda extra só funciona depois que você fizer a lição de casa, se organizar financeiramente, entender como fazer isso, aí sim, a renda extra é realmente extra. E como se organizar do zero, né? Falei que as pessoas têm que aprender a se organizar. De um lado, coloca quanto você recebe, qual o seu salário. Do outro, comece pelas despesas essenciais, moradia, saúde, alimentação, transporte. Vê qual é esse valor. Salário menos isso é o que você pode gastar em todas as outras coisas, inclusive dívidas. Então faz essa conta. Se não fechar, você provavelmente vai ter que mudar alguma coisa no seu estilo de vida. De repente a sua moradia está muito cara, ou alguma coisa assim. Aí você tem que rever realmente o estilo de vida que você está acostumado, se ele é compatível com a sua receita atual. Uma das coisas que todo mundo tem que prestar atenção na hora de negociar a dívida é ir negociar quando você realmente tem condições de negociar. Ou seja, você vai fazer um acordo e você vai cumprir com ele. Eu tenho visto muitas pessoas, elas ganham 3 mil, gastam 4, aí vão lá negociar a dívida, negociam parcelas de R$300. Então elas gastavam 4, agora elas gastam 4.300. Então, primeiro, você coloca a casa em ordem. Depois, você faz sobrar um pouquinho, vai investindo para isso crescer. Senão, como você vai negociar se você não tem nada para oferecer? Aí na hora que você tiver algum valor, aí sim, você vai lá, negocia. E, na hora que negociar, olha a parcela e vê se ela cabe
no seu orçamento. Se não couber, ou refaz o orçamento ou adia a negociação. E aquelas pessoas que realmente tinham a vida organizada, sabem lidar com dinheiro, mas passaram por alguma turbulência durante a pandemia ou algum caso de desemprego, se desorganizaram. Essas pessoas também vão ter que fazer a lição de casa, rever o orçamento, ver o que dá para realmente oferecer para quitar a dívida. E se não der ainda, espera mais um pouco, vai fazendo colchãozinho. Eu sempre digo, mesmo com dívidas é importante investir para você ter poder de negociação. E aí, na hora de negociar, por onde começa? Contrário do que todo mundo pensa, não é pelas de juros mais altos, mas são pelas que têm algum bem como garantia. Porque senão você corre o risco, você financiou um carro, financiou um apartamento, você corre o risco de perder o bem e perder o dinheiro que você já pagou. Então comece pelas todas as dívidas que têm algum bem como garantia. Essa é a mais importante de quitar. E geralmente é a mais alta, tá? Não é a de maior juros. De maior juros é cartão de crédito e cheque especial, mas essas eu deixaria para o final. E se eu posso dar 2 conselhos, que para mim é a base de toda organização e planejamento financeiro. O primeiro, gaste menos do que ganha. E o segundo, pague-se primeiro. Então, se você ganha 5 e vai guardar 1.000, primeiro você guarda. O que sobrou é o que você tem disponível para gastar. Se você primeiro gastar e investir o que sobrar, você já sabe que não sobra nunca. E com esse investimento, ele vai crescendo, ele que vai te ajudar, vai fazer o fundo de reserva para quando você tiver um imprevisto, numa pandemia, numa situação de desemprego. Em algumas vezes ele vai te ajudar em oportunidades. E se por acaso você não precisar nem para um nem para outro, é o que vai te dar tranquilidade financeira na aposentadoria. Então, segue essas 2 regras, que com certeza a sua vida vai ser mais tranquila. A Prefeitura de Cajobi convocou os candidatos inscritos no concurso público número 01/2022, que tiveram suas inscrições homologadas, para que o prazo de 90 dias solicitem a devolução da taxa de inscrição por meio de sistema de protocolo digital do município. O processo de contratação foi anulado pelo prefeito Gustavo Sebastião da Costa em fevereiro. Para fazer o pedido e reaver o dinheiro, o inscrito deve acessar o site da Prefeitura de Cajobi, no campo Protocolo Digital, e apresentar requerimento ao Departamento Financeiro, Contabilidade, solicitando a devolução da taxa. O concurso público tinha 35 vagas. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela organização, a PCN Concursos, teria desrespeitado por 3 vezes os prazos previstos no edital de abertura, bem como outras cláusulas contratuais firmadas. Ainda em Cajobi, a Polícia Civil iniciou investigação depois que uma ossada de um bebê foi encontrada enterrada em um quintal de uma residência. De acordo com informações da polícia, um pedreiro escavava um buraco para a construção de uma piscina quando encontrou uma bolsa. Dentro dela estaria uma manta na qual os restos mortais estavam embrulhados. Ainda segundo a polícia, a casa é de uso de locação e a ossada do bebê foi levada para o IML de Barretos para possível identificação. A Prefeitura de Catiguá decidiu não realizar em 2023 o tradicional Juninão. A justificativa, segundo a administração, é que com a queda de arrecadação do município, setores prioritários terão atenção neste momento, assim como a finalização da reforma da Praça Santa Isabel e também garantir os atendimentos de saúde e sociais. O Jornal Conecta termina aqui. A todos, uma boa noite, até amanhã. Uma boa noite a todos e até amanhã.